Olá, turma. Vai começar mais uma semana de aula, né? Hoje falando sobre o capítulo 2 da apostila. E para vocês, no nosso material, vai estar anotado semana 13, tá? Hoje falaremos sobre a civilização hebraica. E aí eu trago os principais fatos que a gente precisa saber dessa civilização, né? Os pontos principais da civilização hebraica. Primeiro, já trabalharam o quê? A imagem, né? Aqui eu tenho duas imagens que correspondem a Abraão e Moisés, certo? Dois personagens conhecidos da Bíblia ou, para quem quiser, das religiões, certo? Então, as religiões trabalham a ideia bíblica, trabalham a ideia desses dois personagens, tá? Os hebreus, eles são um grupo que eles vão se fixar, em primeiro lugar, próximo aos rios, assim como todas as civilizações que a gente vier a falar, todas elas iniciam-se próximas aos rios. Por quê? Porque o rio é uma fonte de alimento, tá? Então, o povo hebraico é conhecido como povo seminômade, certo? Se fixam, ou melhor, se fixaram na região conhecida como a Palestina e próximo ao Rio Jordão. Tá? É ali que nós vamos ter o início da civilização hebraica. A princípio, eles eram chamados de hebreus, depois eles vão receber outros nomes, como judeus e israelitas, certo? A região onde eles se fixaram era conhecida como Canaã. E Canaã corresponde aos territórios hoje, né, nos dias de hoje, os territórios de Israel, faixa de Gaza, Jordânia, Líbano, entre outros, né, outros territórios. Perfeito? Na parte econômica, o que a gente tira aí? São seminômades, então eles não tinham indústrias, né? Eles não viviam de indústrias, porque eles não se fixaram definitivamente como nós, a princípio, viu, turma? Então a economia era baseada na agricultura e na criação de animais, por isso que a gente vê muito quando nós vamos estudar a parte bíblica, a questão dos pastores, né? De vários pastores e ovelhas, enfim. É uma imagem também muito evidente nas Bíblias. Por que a gente fala nas Bíblias? Porque nós vamos ter a Bíblia das Testemunhas de Jeová, nós vamos ter uma Bíblia sendo usada dentro da congregação, enfim, as Bíblias elas foram adaptadas às religiões que a gente tem hoje, tá? O que a gente parte, então, a partir da imagem que a gente acabou de falar? É um grupo muito religioso, né? É um povo que traz essa ideia de religião muito forte. E eles trazem a ideia do monoteísmo. O que seria o monoteísmo? Acreditar em um só Deus. Perfeito? Eles acreditavam que existia um único Deus. E aí a gente traz alguns nomes: Javé, Jeová e Adonai, tá? Então, olha, só aqui a gente tem 3 nomes para o Deus Criador, certo? E mais uma vez eu volto a falar para vocês, a gente tem que respeitar as culturas de cada civilização. Entender que o fato de uma civilização dar um nome diferente para o seu Deus não quer dizer que o Deus dele é diferente do seu, certo? É o mesmo Deus, só que recebe nomes diferentes. É por essa razão, pelas pessoas não terem um conhecimento de que o Deus é um só e que esse Deus ele vai receber um nome diferenciado
né, esse nome vai ser de acordo com a sua civilização, é que as pessoas passam a falar que o outro não pode ser ouvido ou desmerecer a religião do outro porque a gente desconhece, certo? Exemplo, os incas recebem dão um nome ao seu Deus, perdão, de Viracocha. Viracocha é o Deus Sol, né? Então, por que é um Deus comparado com o Sol? Porque sem o Sol a gente não vive. As plantas não vivem. Nós não vivemos sem o Sol, né? Então, como eu não conheço Deus, eu vejo o Sol. Eu sei a importância do Sol. Por essa razão eu digo, ele é Deus, né? Então, eu não posso desmerecer os incas, falar que eles são pessoas que adoram outros, né, deuses diferentes. Não, certo? Aí, quando a gente for falar dos incas, eu vou explicar os detalhes da religião deles, para vocês poderem aprender a respeitar o próximo e a respeitar as religiões, que inclusive é bíblico, né? Deus não faz distinção. Então, nós só fazemos distinção porque a gente não conhece a história do outro, não respeita a civilização diferente da minha, né? Eu não respeito a outra civilização. Perfeito? Voltando para nossa questão. Os monoteístas, são aqueles que acreditam em um só Deus, e esse Deus é conhecido por eles como Javé, Jeová ou Adonai. Perfeito? Tudo que corresponde à religião, ela vai estar dentro de um livro, que para nós chamamos de Bíblia, mas para eles era chamado de Tora, ou Torá, perfeito? Que era o nome do livro, não era, é ainda o nome desse livro bíblico, ou livro sagrado, perfeito? Os ensinamentos do povo grego, ou seja, a criação do povo grego vai se basear nos 10 mandamentos, certo? Mais uma vez, provando que o povo hebreu é um povo extremamente religioso. Os líderes que eles tiveram foram Abraão, Isaac e Jacó, tá? Esses homens eram os líderes e eles lideravam, então eles governavam, né? Eles organizavam a sociedade, eles ditavam leis e regras. E então, se eles governavam, qual é o nome desse governo? É um governo patriarcal, tá? Por isso aqui, ó, patriarcas, certo? Abraão, Isaac e Jacó eram os patriarcas. Ou o que significa patriarcas? É um governo onde eu vejo, né? Eu, que não sou do governo, eu que sou uma pessoa comum, vejo o meu líder como um pai, certo? Em algumas famílias, hoje em dia, a gente ainda ouve quem é o patriarca da sua casa? Quem é seu pai? Tá? Então, patriarcal traz a ideia muito aconchegante, muito próxima de nós, de um líder muito perto da gente, né? Como se fosse o nosso pai. Perfeito? Esse povo foi perseguido e foram escravizados por 400 anos, sendo libertados por este homem, né, esse patriarca chamado Abraão. E a libertação deles é conhecida dentro da Bíblia, né, é escrito, né, uma passagem desse grupo, né, da libertação deles, na parte Êxodo. Então, quando você abre a Bíblia, você vai ver lá Êxodo, aí você vai ler aquela parte da Bíblia e você vai ver que vai estar falando sobre a libertação
dos hebreus, né? Através de Abraão. Perfeito? E um outro detalhe que a gente tem aí foi a criação do Templo de Salomão. O Templo de Salomão, ele foi criado, né, pelo rei Salomão, um templo imenso e que foi por 2 vezes destruído, sobrando apenas o que deles? O chamado Muro das Lamentações. Perfeito, Sala? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, entre em contato comigo lá pelo WhatsApp e a gente tira as dúvidas. Perfeito? Beijo a todos e até a próxima aula. Tchau!